que te impede de começar a escrever o seu livro? Por que você não consegue escrever o seu livro? Por que a grande maioria das pessoas não consegue escrever o livro? Porque existe uma série de coisas que são importantes que você precisa entender. São 4 etapas que eu vou falar na live de hoje. Eu prometo que ela vai ser breve, não mais do que 30 minutos, tá? O grande objetivo aqui é passar conteúdos rápidos e que você coloque já em prática para poder fazer acontecer. A live de semana passada foi tão boa que tem mentorados meus, pessoas que estão ligadas a mim, que já executaram alguns passos e já começaram a vender seus livros. Tem gente que começou a escrever o livro em janeiro, está aí no processo de escrita e assistiu a live aqui no canal na semana passada e já começou a vender. Hoje eu recebi aí um feedback de um escritor que ele já vendeu alguns livros com alguns passos que a gente passou lá. Então é muito importante que esses conteúdos eles acabam ficando claros aqui para vocês. Então nossas lives elas não vão ser longas não, tá? São lives rápidas para que você pegue os insights e coloque em prática. Quero dar aqui uma boa noite para a dona Valesca Ribas, que está aqui nesse momento prestigiando o canal ao vivo. Valesca, se você tiver alguma pergunta, por favor, coloque aqui no chat, que eu tenho o maior prazer de responder para você, tá bom? Mas nós estamos falando aqui qual é o objetivo de por que te impede, quais são as etapas que você deve pensar antes de começar a escrever o seu livro. O primeiro e mais importante é definir o público-alvo do seu livro. Quem é o público que eu vou escrever? É um público infantil, um público infanto-juvenil, um público adulto? É um público mais técnico? Eu vou escrever para advogados, eu vou escrever para mulheres empreendedoras, para homens de sucesso, para casais jovens? Eu preciso ter muito claro qual é o público que eu quero atingir quando eu vou escrever o meu livro. Tá bom, pessoal? Então, fique muito claro que a primeira coisa que você tem que pensar quando você tiver a ideia de escrever esse livro é para quem você vai escrever esse livro. Só que tem uma coisa muito importante que a gente tem que deixar claro aqui. O grande objetivo de definir qual é o público é para que você entenda como você vai abordar a história, como você vai abordar o processo de escrita do seu livro. Só que não significa que definir o público-alvo que você vai segmentar. Não, eu só vou escrever para casais jovens. Não, o objetivo aqui é você ter a ideia de como você vai fazer o processo de escrita. Claro, de maneira bem cadenciada, você vai escrever para esse público-alvo, mas sem excluir os outros públicos. De repente, você vai escrever aí um livro para mulheres empreendedoras, mas esse livro ele também cabe para homens que estão iniciando no processo de empreendedorismo e, por que não, eles comprarem e adquirirem seus livros. E aí é que está a grande X da questão. Você vai definir o público-alvo para você ter a ideia de como escrever o livro, mas também não vai excluir os demais públicos. Por quê? A gente nunca sabe se a sua ideia não pode transformar outras vidas, né? Como eu dei o exemplo aqui agora, né? Você talvez esteja com foco de fazer para casais jovens, mas, de repente, você tem aí solteiros querendo escrever. De repente, você vai escrever para mulheres empreendedoras, mas tem o público masculino que também pode se beneficiar do seu livro, da escrita do seu livro, tá bom? Então, é muito importante que você defina essa questão do público-alvo com um objetivo claro de como você vai montar o processo de escrita. O objetivo aqui é clarificar. Bom, se eu vou escrever para esse público, obviamente eu vou escrever para mulheres empreendedoras, mas sem excluir os demais públicos, tá bom? E daí aqui vem 3 perguntas muito importantes quando você vai definir o público-alvo. Primeiro é para quem eu escrevo. Eu vou escrever para mulheres empreendedoras, vou escrever para casais, para homens de negócio. Se você tem uma mentoria e quer transformar um método e colocar no livro para ajudar os seus mentorados, enfim, você vai, a partir de quem você escrever, definir a estratégia de escrita. Para quem vai interessar esse livro? Novamente, eu vou definir que eu vou escrever para mulheres empreendedoras, mas pode interessar para homens empreendedores. Eu posso escrever para um livro técnico, por exemplo, para advogados formados,
E só que eu também não posso esquecer que eu tenho público de estudantes de direito que talvez possam se interessar. Então, o público eu vou definir para ajudar e facilitar meu processo de escrita, mas quem vai se interessar pelo assunto? Pode ser que outros públicos se interessem pelo assunto. E, por fim, o que esse livro pode acrescentar na vida das outras pessoas, das pessoas do meu público que eu quero atingir. Então, sempre escreva, sempre tenha bem clarificado esse público para que você possa entender como você vai fazer o processo de escrita e como, para quem vai interessar essa escrita do seu livro e o que esse livro pode acrescentar na vida das pessoas. Tá bom, pessoal? Então, nós falamos aqui do público-alvo e agora qual é o próximo passo? Que linguagem eu devo usar para escrever o meu livro? Qual é a linguagem apropriada? Será que eu devo usar um conteúdo mais técnico, um conteúdo mais informal, um conteúdo mais informal? A escrita do meu livro pode conter gírias? Quem vai te responder é o próprio público-alvo. Então, aqui, a minha sugestão fica o quê? De repente, na sua rede social, ou você monta um Google Forms, onde você vai buscar conteúdos, onde você vai pedir para a sua audiência, para o público que você está buscando aí, algumas interações. É muito importante aqui, pessoal, dizer que o público que você definir vai definir a linguagem que você vai utilizar. Mas também não significa que, se eu for escrever para um público jovem, onde eu vou ter que escrever numa linguagem que eles mais entendam, com algumas gírias, que o público adulto não pode acessar esse livro, que não pode se interessar em ler o seu livro. E daí é que fica uma questão muito clara, e que é a dica de ouro desse ponto em específico. Quando você for escrever para um público jovem, e que você vai usar algumas gírias, alguma coisa mais voltada para o público jovem, tente buscar gírias mais leves, gírias em que o público adulto também possa entender o que você está escrevendo. Tá bom, pessoal? Então, pense dessa maneira. Da mesma maneira que a gente comentou ali antes dos advogados, eu vou escrever um livro técnico para advogados formados, mas o público que pode se interessar também seja de estudantes de direito. Então, faça aí um equilíbrio entre termos técnicos e uma linguagem mais informal para que você atinja o público de advogados formados e o público de estudante, para que você atinja o público jovem, infanto-juvenil e o público adulto. Nós nunca sabemos se o nosso livro pode, sim, alcançar mais pessoas, públicos que talvez a gente, quando pensou em escrever esse livro, não teriam interesse. O mais importante aqui para você, e que tem que ficar claro, é que você vai estar escrevendo para essas pessoas, escrevendo para esse público-alvo, de maneira a facilitar o seu processo de escrita, tá bom? E daí, nesse caso aqui, algumas perguntas de como definir qual a linguagem mais apropriada que você tem que usar, seria assim, qual é a linguagem mais adequada? Depende do público para quem eu vou escrever, depende do que o meu público quer que eu escreva. Eu devo usar termos técnicos? É necessário usar termos técnicos? Essa pergunta você tem que fazer. Porque muitas vezes você pode estar falando de um conteúdo técnico, mas de uma maneira mais leve, de uma maneira que todos os públicos possam entender o que você está querendo fazer. De uma maneira em que o público jovem entenda, o público adulto entenda. Tá bom? E por fim, as gírias são adequadas? Se sim, que tipo de gíria que eu vou usar? Eu já deixei mais claro aqui anteriormente de que use uma gíria mais leve, use uma linguagem onde você vai atingir todos os públicos possíveis. A gente não quer fazer com que o livro seja extremamente técnico, chato de ler. Né? A leitura ela precisa ser leve, ela precisa ser clara e objetiva, ela tem que atingir o objetivo final do seu leitor, que é sair desse livro transformado. Tá bom? O terceiro ponto que você deve pensar antes de começar a escrever é o tema. E daí aqui vem uma coisa muito importante. Muitos mentorados meus perguntam para mim o seguinte: mas o que eu vou escrever, Jefferson? Depende. Se você quiser escrever para algum público sobre alguma ideia ou inspiração da tua vida, para quem você quer entregar esse público?
sabe? Que ideias eu quero expor desse momento de superação que eu tive, desse momento de desafio que eu tive. Muitos escritores mentorados meus vêm querer falar de um processo de depressão, mas não querem trazer tanto a intimidade. Eles querem trazer a essência do que foi o processo de depressão deles, o momento que eles estiverem em depressão, de uma maneira mais leve, mais tranquila, mas com o objetivo final de mostrar que se eles estiverem no processo de depressão e hoje são pessoas transformadas que fazem acontecer, certo? São pessoas. Então você vai fazer esse equilíbrio de que ideias eu vou expor, certo? Como eu desejo que as ideias fiquem na cabeça dos meus leitores, é outra pergunta, né? Então, assim, talvez eu não queira falar muito em detalhes do processo de depressão minha, mas eu quero que a ideia fique fixada na cabeça dos meus leitores, dizendo o seguinte: se eu sou capaz de vencer um processo de depressão, se eu fui transformado, por que você não pode ser transformado também? Essa semana eu estava assistindo um vídeo de uma pessoa e eu achei muito interessante e é legal compartilhar com vocês aqui nessa live. Se a gente colocasse todos os problemas de todo mundo em um documento, em uma planilha, por exemplo, será que os mesmos problemas que eu tenho não são os problemas que você passa no dia a dia? Será que os desafios que você enfrenta todos os dias não são os mesmos que eu enfrento? O grande X da questão é que se a gente colocar todos os problemas, todas as dificuldades, todos os desafios de todo mundo nessa planilha, com certeza nós teremos muito em comum com a grande maioria das pessoas. Mas qual é a diferença de você e das pessoas que têm sucesso, das pessoas que determinam escrever um livro? É que elas simplesmente vão lá e fazem. Elas testam. E se tiver algum problema, se falhar no meio do processo, não tem problema. Você vai lá, corrige e segue adiante. Corrige e segue adiante. É um processo de MVP. Você vai testar e não mais tentar. Você sabe qual é a diferença do testar e do tentar? Tem uma letrinha no meio dessas duas palavras. O testar tem o S. Quando você testa, você está dizendo que você vai testar e não tem medo de falhar. Quando você testa, você sabe que vai errar, mas que você vai achar alternativas de melhorar e seguir adiante. Quando você tenta, você já começa a colocar palavras negativas e o teu cérebro, que é acostumado a não querer trabalhar, não querer gastar energia, ele já vai dizer assim: eu vou tentar, se der certo, deu. Se não der certo, tá tudo bem também. Tá bom? Então, nesse ponto de tema do livro, o que é importante que você entenda que você precisa construir um projeto como se você estivesse escrevendo com o objetivo de entregar, de fazer com que essa pessoa, com que o seu leitor saia transformado do seu livro. Quando eu iniciei o meu processo de escrita lá em dezembro de 2021, e eu sempre faço questão de deixar aqui nos meus vídeos esse livro aqui, o Amarelinho, do CLT ao MKT. Eu conto todo o processo de transição de carreira, como é que eu saí do CLT e migrei para o marketing digital. Foi um processo, foi um caminho de autoconhecimento, um caminho de tentativas, de frustrações, até decidir que eu realmente queria empreender. Então, assim, se eu fosse escrever esse livro hoje, eu escreveria de maneira totalmente diferente. Usaria a essência dele, mas escreveria ele de uma maneira diferente que eu pudesse transformar ainda mais pessoas. Mas veja bem, se eu não tivesse escrito esse livro aqui, hoje eu não estaria com você aqui nessa live, fazendo com que você entenda que você é capaz sim de escrever o seu livro, tá bom? Então, assim, lembre-se, quando você começa a escrever o seu livro, quando você tem a ideia de escrever o seu livro, você precisa passar por essas etapas, validar essas etapas. Quais são as etapas, Jefferson? Vamos fazer uma revisão antes de chegar na última etapa. Nós falamos aqui do público-alvo, para quem eu quero escrever, o que esse público, o que vai interessar de ler no meu tema, no meu livro. Depois eu passo pelo processo de linguagem apropriada. Eu devo usar gírias, devo usar uma linguagem mais formal, uma linguagem mais técnica? Depende do que seu público quer fazer. O que eu te aconselho é: use uma linguagem leve, use uma linguagem simples, clara e objetiva. Tá bom? Por fim, o tema. Se você quer escrever o seu livro hoje, tem muita vontade de escrever o seu livro, o meu conselho nessa live
escreva o que queima no seu coração. Quando eu escrevi meu primeiro livro, quando eu ativei um escritor que estava escondido dentro de mim, eu escrevi sobre o que eu gostaria de escrever. O que eu queria escrever naquele momento, que era o meu processo de transição de carreira, tá bom? Então, se você hoje tem esse desejo ardente de escrever sobre o seu livro, escreva sobre algo que você goste, algo que você domine. Não fique reinventando a roda. À medida que você vai construindo o caminho, e é no caminho que você constrói, é no caminhar que você constrói o caminho, você vai evoluindo para outras áreas, para outros momentos, certo? Talvez você esteja aqui hoje assistindo essa live, esse vídeo, pensando em escrever sobre um método que vai transformar pessoas. Talvez você queira só escrever sobre a sua vida, mas o mais importante é o quê? Que você se sinta em paz, que sinta-se leve e tranquilo para escrever esse livro, tá bom? O tema é muito voltado para isso. Qual é o momento que eu vou estar, o que eu quero impactar no meu livro, o que eu quero que as pessoas entendam ao final do processo de leitura do meu livro. Eu quero que elas saiam transformadas ou eu só quero que seja apenas mais um livro? Tá bom, pessoal? Então, três etapas: público-alvo, linguagem apropriada e o tema. E, por fim, uma etapa muito importante: a missão. Qual é a missão que eu quero deixar com esse livro? Qual é o legado que eu quero deixar com esse livro? Qual é a marca que vai ficar deixada, que vai ficar registrada na vida dos meus leitores, para que eles saiam transformados desse livro? Sempre que você for escrever um livro, você precisa deixar algo marcado na vida das pessoas. As pessoas precisam sair transformadas, as pessoas precisam virar advogados de marca do seu livro. Então, qual é a missão que você quer com o seu livro? O que define a missão é quando você deixa de escrever para você, quando você deixa de escrever como uma forma de passatempo e começa a compartilhar o seu conhecimento para os seus leitores. Quando você define que esse sonho não é mais seu, ele passa a ser não mais somente seu, e sim da sociedade. Você vai transformar uma sociedade. Esse livro vai cair na mão de muitas pessoas e muitas pessoas podem ser transformadas com a história que você vai passar. Lembre-se, a missão deixa de ser um passatempo e começa a transformar e impactar vidas, tá bom? É o momento em que você torna o seu sonho em uma realização. Missão seria basicamente isso. E por que você deve fazer dessa forma? Porque você entende que não faz mais sentido você estar calado. Não faz mais sentido você não compartilhar a sua história de vida. Não faz mais sentido você não compartilhar o seu conhecimento. Então, como eu devo escrever é uma das perguntas que você deve fazer. O que esse livro pretende realizar na vida das pessoas e o que eu quero atingir com esse livro. Qual é o legado que eu quero deixar com esse livro? Eu sempre digo, quando você escreve um livro, e eu já escrevi todos esses livros aqui, eu vou falar um pouquinho daqui a pouco do movimento Ativando Escritores, mas todos esses livros aqui, eles não foram escritos só por mim. Foram escritos por mim e por mais 110 escritores. 2022 foi um ano muito importante para a minha vida. Foi um ano em que eu entendi que não fazia mais sentido somente eu estar escrevendo livros. Foi um ano em que eu entendi que o meu propósito era ativar 10 mil escritores e se tornarem escritores das suas próprias vidas. E sabe por quê? Porque quando você escreve, você deixa 3 pilares. O primeiro, você se autocura. Dos 110 escritores que escreveram os capítulos dos livros, muitos deles vieram e falaram assim: nossa, Jefferson, eu saí disso aqui transformado. E eu achava que eu estava curado daquele momento, daquela desesperação que eu passei, e eu só entendi agora por que eu deveria compartilhar essa mensagem. Lembre-se, a mensagem ela tem que ser maior do que o mensageiro. Muitas vezes a gente quer dizer assim: eu venci o processo de depressão, eu me desafiei a fazer novos projetos de vida. Mas não é você. Você é um instrumento usado por Deus para compartilhar e impactar outras vidas.
Quando você entende isso, você está debaixo do seu propósito. Quando você entende isso, quando você está debaixo do seu propósito, você se autocura. Quando você se autocura, você transforma e impacta outras vidas, que é o segundo pilar. E por fim, tão importante quanto os dois primeiros, é que você deixa legado. A única certeza que nós temos é que um dia nós não estaremos mais nesse plano. E eu sempre me pergunto, e essa motivação ela tem que ser diária, na sua vida, na minha vida, na vida das pessoas que você vai impactar. O que eu quero deixar quando eu não estiver mais aqui? Qual é a frase? Como é que eu quero ser lembrado quando eu não estiver mais aqui? Qual o legado que eu quero deixar aqui? E você escrevendo um livro, você falando de um processo de superação, de um método, de um conhecimento que você veio, transformou vidas, que você impactou vidas. Por que mais importante que isso? Deixar legado é você deixar a sua vida ser contada por você quando você não estiver mais aqui daqui 80, 100 anos, daqui 60, 80, 100 anos. Imagine, é claro que quando você é pai, como eu sou pai do João Pedro, sou pai da Amanda, sou casado com a Gisele, é óbvio que eu já deixei meu legado. Só que os meus filhos vão lembrar muito mais de mim quando eles lerem um livro que eu deixei escrito. Vão saber falar muito mais de mim quando eu deixar um livro escrito. Ou as pessoas vão lembrar muito mais de mim por eu ter deixado algo escrito, por eu ter deixado algo que transformou vidas. É óbvio que meus filhos vão falar sobre mim, só que depois os meus netos vão falar sobre mim. E sabe aquela questão de telefone sem fio? O filho sabe um pouco da história, o neto sabe um pouquinho da história, o bisneto vai saber um pouquinho. E à medida que as gerações vão passando, a sua história ela vai ficando mais sucinta. Agora, quando você escreve um livro, é você deixando o seu legado. É você contando a sua história quando você não estiver mais aqui. Então, pessoal, essas 4 etapas que eu falei aqui na live de hoje são primordiais que você precisa entender antes de começar a escrever o livro. Defina o público-alvo, use uma linguagem apropriada para esse público-alvo, defina um tema focado para o seu tema, para o seu público-alvo e, mais importante, entenda qual é a missão que esse livro vai trazer para esse público-alvo, qual é a linguagem que você vai usar para esse público-alvo, qual é o tema que você vai usar para esse público-alvo. Note que sempre tudo está voltado para o leitor seu. Você não escreve mais para você. Leva engano se você diz que escreve para você. Ah, eu vou escrever um livro porque eu vou escrever para mim. Não. Quando você escreve, você já não escreveu mais para você. Você já impactou a sociedade. Você já está num processo de missão. Porque você deixa de escrever por hobby, você deixa de escrever como um passatempo e começa a impactar outras vidas, começa a transformar outras vidas. Tá bom? Então lembre-se dessas 4 etapas: público-alvo, para quem eu quero escrever, linguagem apropriada, como e eu devo escrever, o tema, o que eu quero escrever, e a missão, por que eu devo escrever, qual é o legado que eu quero deixar aqui nessa live, escrevendo esse livro, melhor dizendo. Então, pessoal, eu cumpri, eu disse que essa live não ia ser muito longa, mais do que 30 minutos. Nós estamos chegando aqui a 25 minutos. E o que eu quero deixar de tarefinha para casa para você é o seguinte: pegue essas 3 frases. Vai ter na descrição desse vídeo aqui essas 4 missões, essas 4 etapas, tá bom? E elas vão estar mais ou menos assim descritas. O primeiro ponto, a primeira etapa, o público-alvo, para quem eu estou escrevendo, a quem o livro possa se interessar, o que o meu livro pode acrescentar na vida dos outros leitores. Sobre a linguagem apropriada, qual a linguagem mais adequada para o meu público-alvo? Devo usar uma terminologia mais formal ou mais informal? É necessário usar termos técnicos? Sobre o tema, quais ideias eu quero expor no meu livro? Como essas ideias serão abordadas enquanto escrevo a minha história? E, por fim, missão. Qual o papel que o meu livro terá diante da sociedade e por quais mudanças o meu livro poderá ser responsável na vida dos meus leitores? A tarefa de casa que eu quero deixar para vocês é: peguem essa descrição
essas 4 etapas, responda cada pergunta para que você possa, assim, começar a escrever o seu livro. E se você não sabe como começar a escrever esse seu livro, nós temos aqui, eu e a minha esposa, um movimento chamado Ativando Escritores, onde nós, de tempos em tempos, reunimos escritores que queiram escrever um capítulo da sua história através de um livro coletivo. Nesse momento, nós estamos escrevendo o livro Conectando Propósitos com 10 escritores que se propuseram a escrever um livro nesse início de 2023. É possível e provável que no início de abril a gente esteja lançando uma segunda turma, um segundo livro de 2023. Se faz sentido para você estar nessa turma, entre em contato comigo, deixe uma mensagem aqui, um comentário embaixo desse vídeo, dizendo eu quero escrever o meu livro, que nossa equipe vai entrar em contato com você, para que você esteja na próxima turma, no próximo livro aí do Movimento Ativando Escritores. Ah, Jefferson, mas eu não quero escrever um livro coletivo. Eu tenho a minha história, eu quero escrever sobre a minha história. Eu quero escrever o meu livro. Eu tenho como objetivo em 2023 escrever o meu livro. Nós temos uma assessoria e consultoria de livros. O que é essa assessoria e consultoria de livros? A assessoria, ela é muito voltada para você que não tem nem ideia de como começar. Então, nós vamos pegar e dividir em 2 etapas. A primeira etapa, eu e a minha esposa vamos sentar com você e vamos definir e estruturar o livro para que você possa escrever a primeira versão. Nós vamos definir o tema central, vamos sumarizar, ajudar você a construir quais serão os capítulos do seu livro, quais serão as ideias centrais de cada capítulo, definir os objetivos e prazos desse capítulo, desse livro, aliás, melhor dizendo, e depois a gente acompanha, depois que terminou essa primeira fase, que a gente estruturou, deixou o livro todo bonitinho, você começa a escrever a primeira versão do seu livro. E durante esse processo de escrita, você conta com o apoio tanto meu quanto da Gisele, para ir escrevendo e sendo motivado e, se possível, preciso fazer reuniões de apontamentos para que a gente possa fazer com que você torne realidade o seu livro que você tanto deseja, para que você se torne um escritor da sua própria vida. Essa primeira etapa, entreguei a primeira etapa, fiz a primeira versão do meu livro. O que a gente faz? Agora, o que tem que ser feito? Daí é por conta da nossa equipe. Nós vamos fazer para você todo o processo de revisão, o processo de diagramação do seu livro, criar a capa do seu livro, registrar os ativos do livro para você, o código ISBN, a ficha catalográfica, os direitos autorais para que a sua história seja preservada, que seja usada única e exclusivamente por você. E nós também te auxiliamos no processo de impressão, para que você tenha seus primeiros livros na mão, para que você pegue o seu primeiro filho, o seu primeiro livro na mão e folheie. E durante todo esse processo, enquanto você estiver escrevendo o seu livro, pessoal, nós vamos dar algumas técnicas, alguns insights para que você possa fazer a pré-venda do seu livro, o pré-lançamento do seu livro. Nós vamos te ajudar dando insights, dicas para que você possa organizar o lançamento do seu livro e para que você possa fazer aí uma grana, juntar uma grana antes de terminar o seu livro, para que você possa usar esse investimento que as pessoas vão fazer em você, né, para fazer o lançamento do seu livro, para que você possa usar esse orçamento, esse dinheiro das pessoas que compraram o livro, mesmo sem você ter o seu livro, na hora que você precisar imprimir o seu livro. Então, se faz sentido para você, se você deseja tanto escrever o seu livro, não deixe de entrar em contato com a nossa equipe. Deixe um comentário aqui embaixo desse canal, desse vídeo, para que a gente possa entrar em contato com você. Use os canais de comunicação que tem, que a minha equipe tem com você, para que você possa chegar até nós. Mas se você deixar um comentário aqui embaixo desse vídeo, dizendo eu quero escrever o meu livro, nossa equipe vai entrar em contato com você, tá bom? Pessoal, era isso que eu queria deixar, que eu tinha para hoje. A live, ela realmente tem que ter um objetivo claro, simples e objetivo, que ela tem que ser rápida. Só que ela só vai ser efetiva se você fizer as tarefas. A tarefa está na descrição desse vídeo. Os 4 etapas, você vai olhar cada etapa, copia e cola ali da descrição do livro quais são as 4 etapas e quais são as perguntas que tem ali. Responda a cada uma delas, eu tenho certeza que isso vai clarificar e vai deixar você muito mais
próximo do propósito de escrever o seu livro, que vai ativar o escritor que tem aqui escondido dentro de você e você vai se tornar o escritor da sua própria história. Tá bom, pessoal? Eu quero agradecer imensamente a você que esteve comigo aqui durante toda essa live. Quero agradecer a você que ficou comigo até o final desse vídeo aqui, dessa live, escutando e aprendendo um pouco mais. Se você tiver alguma dúvida, deixe um comentário que a nossa equipe vai responder para você ao longo das próximas semanas. Se você quer escrever o seu livro, não deixe de entrar em contato com a gente. Nós vamos marcar uma conversa junto com você e explicar todas as etapas, como é que funciona esse processo de assessoria e consultoria de livros, ou como você pode participar do movimento Ativando Escritores. Tá bom, pessoal? Quero agradecer imensamente você que esteve aqui e vamos para cima. Vamos fazer acontecer porque não faz sentido você estar mais calado, tá bom? Um grande abraço, um ótimo descanso e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!